Entrei no quarto. Nele não havia nada de comum, menos por uma parede coberta por um arquivo de fichas. Era como um daqueles de biblioteca, com várias gavetas que listam títulos por autor ou assunto em ordem alfabética. Porém, estas gavetas que se estendiam do chão ao teto e parecia não ter fim para nenhum dos lados, tinham cabeçalhos um tanto diferentes. Ao me aproximar da parede, o primeiro a chamar minha atenção era o que dizia: pessoas de quem gostei. Eu abri a gaveta e comecei a folhear os cartões. Fechei-a rapidamente, chocada em perceber que reconhecia cada um dos nomes escritos ali. Então, sem que ninguém me dissesse nada, soube exatamente onde estava. O quarto sem vida, com suas pequenas gavetas, era um perturbador arquivo da minha vida. Nele tinham sido escritos meus atos em cada momento, grandes ou pequenos, em detalhes inalcançáveis à minha memória. Os títulos iam do banal ao bizarro, livros que eu li, mentiras que eu contei, consolos que eu dei, piadas que me fizeram rir. Alguns eram quase hilários em sua exatidão, coisas que eu berrei para os meus irmãos. Outros não tinham tanta graça, coisas que eu fiz nos momentos de ira, murmurações que tive em secreto sobre meus pais. Eu não parava de me surpreender com o que encontrava. Quase sempre havia muito mais fichas do que eu esperava. Algumas vezes menos do que eu gostaria. Fiquei impressionada pelo enorme volume de minha existência. Seria possível eu ter tido tempo para escrever cada um dos milhares ou talvez milhões de fichas? Mas cada cartão confirmava esta verdade. Todos estavam escritos com minha letra e todos tinham sido assinados por mim. Quando puxei a gaveta, músicas que eu escutei, concluí que as gavetas tinham o tamanho exato dos seus conteúdos. As fichas estavam colocadas bem justas, mas mesmo depois de 2 ou 3 metros, ainda não tinha conseguido encontrar o final. Fechei de volta, envergonhada pelos conteúdos da música, pela vasta quantidade de tempo que eu sabia que aquilo representava. Tanto tempo perdido em que eu poderia gastá-lo, lendo a tua palavra, Senhor, orando, mas não, perdi muito meu tempo com isto. Quando vi a etiqueta que dizia desejos carnais, senti um arrepio atravessar o meu corpo. Abri a gaveta uns poucos centímetros, sem coragem de descobrir seu tamanho, e puxei uma ficha. Estremeci ao ler sua descrição detalhada. Me causou náusea a impressão que momentos assim pudessem ter sido registrados. Uma cólera quase selvagem se apoderou de mim. Só um pensamento dominava minha mente. Ninguém jamais pode ver estas fichas. Ninguém deve encontrar este quadro. Eu tenho que destruí-los. No impulso insano, arranquei a gaveta. Seu tamanho já não importava. Eu tinha que esvaziá-lo e queimar os cartões. Porém, mesmo segurando suas extremidades e balançando com toda a minha força, nenhum saiu do seu lugar. Em desespero, tirei o cartão, apenas para descobrir que era forte como um aço quando tentei rasgar. Senti-me derrotada, retornei a gaveta ao seu lugar. Encostei a testa na parede e deixei escapar um longo, profundo suspiro. Então eu vi. O título era Pessoas com quem compartilhei o Evangelho. O puxador brilhava mais do que os outros ao seu redor. Era mais novo, quase sem uso. Puxei-o em uma pequena gaveta com os 4 dedos de comprimento. Saiu das minhas mãos. Dentro havia tão poucos cartões que nem precisei contar. Aí as lágrimas vieram.
prantos. A solução foi tão forte. Que senti uma dor que começava no estômago e se expandia pelo corpo todo. Caí de joelhos e gritei de vergonha. Quantos amigos meus, vizinhos e até da minha família se foram sem te conhecer, Jesus. O que estou fazendo na minha vida? O que eu fiz? Me acomodei. Não quis fazer mais nada, nem de só ir à igreja. Pensava que estava fazendo muito. Meus dons e talentos enterrei. Afinal, é uma vida de renúncias. Gosto da minha zona de conforto. Não tenho tempo, fico sufocada com tantas coisas. Trabalho, estudo. Que amor é este que eu deixei de sentir pelo próximo? Que vergonha, eu gemia. Eu gemia de vergonha. Sufocada de vergonha de tudo aquilo. As fileiras de gavetas confundiam-se em meus olhos lagrimejantes. Ninguém poderia jamais saber deste quarto. Eu precisava trancar e esconder a chave. É isso mesmo que eu tenho que fazer. Então, enquanto eu enxugava as lágrimas, eu ouvi: não aqui. Alguém meu pelo Jesus. Eu olhava a defesa enquanto ele abria. Quando ele abria os arquivos e lia os cartões. Eu não podia suportar a sua reação, não podia. Nos momentos em que consegui olhar sua face, vi uma tristeza mais profunda que o meu. Ele parecia ir ativamente para as gavetas mais gordas. O que tinha que ler cada uma das fichas? Finalmente ele se virou e me encarou do outro lado do quarto. Ele me olhava com pena em seus olhos, mas era uma pena que não me zangava. Abaixei minha cabeça, cobri a face com as mãos e tornei a chorar. Ele se aproximou e me abraçou. Ele poderia ter dito tantas coisas, porém uma palavra saiu de sua boca. Ele apenas chorou comigo. Depois se levantou e se dirigiu à parede de arquivos. Começando de uma extremidade, ele puxou uma gaveta e, um a um, assinava seu nome sobre o meu nos cartões. Eu gritei correndo até ele, tudo que conseguia falar: não, enquanto tirava a ficha de suas mãos. Seu nome não podia estar nos cartões, mas lá estava, escrito com vermelho tão intenso, tão escuro, tão vivo. O nome de Jesus cobriu o meu. Estava escrito com seu sangue. Ele delicadamente tomou de volta o cartão. Ele sorriu com tristeza e continuou assinando. Acho que jamais entenderia como ele pôde fazer tão rápido, pois no momento seguinte eu o vi fechando a última gaveta e voltando à minha direção. Colocou sua mão no meu ombro e disse: está aproximado. Logo, ele me levou para fora do quarto. Não havia trancas na porta. Ainda existiam cartões a serem escritos. E sua vida? Como você está escrevendo a sua história? Tem impactado esta geração? A sua vida tem sido um exemplo a ser seguido no trabalho, escola, por onde você tem andado? Almas estão servindo o Senhor por sua causa? Ou é o contrário, você está os afastando de Deus? Pense nisso. Deus precisa de servos dedicados,
com responsabilidade para fazer a obra, enquanto há tempo. Desperta para quando chegar diante de Deus, você não mostrar as suas mãos vazias. E você, que ainda não fez uma decisão ao lado de Cristo, o tempo é agora. Comece a escrever a sua história.